Hey Siri, play it again. Como é que põe aqui? Só apertar o vermelhinho. Boa noite, boa noite, boa noite. O pessoal chegando aí, 18 horas, conforme nós combinamos, né? Está aqui hoje para falar sobre temas atuais de saúde. E hoje nós vamos falar aqui sobre os tipos de isolamentos, né? Que são os temas aí que foram mais comentados aí no dia de hoje. Então, daqui a pouco eu vou abrir aí para as perguntas. Tem bastante gente aí que mandou mensagem falando que queria participar. E hoje nós vamos falar sobre isolamento horizontal e isolamento vertical. Qual que é a diferença de uma medida de isolamento horizontal e uma medida de isolamento vertical? Qual que é o impacto de se fazer um isolamento horizontal e de se fazer um isolamento vertical? E aí nós vamos ao longo aqui dessa live de hoje, e a gente tem aí já quase 20 pessoas entrando, né? Esperar as pessoas terminarem de chegar. E deixa eu só mudar aqui a posição do meu tripé, acho que assim vai ficar melhor um pouco. Tá melhor assim, gente? Então, beleza? Beleza, gente. Então, hoje todo mundo acompanhou aí nos noticiários, né, o ministro da Saúde e o presidente falando a respeito dos lockdowns, né? Lockdown é um termo em inglês que nada mais é do que isolamento, né? Isolamento, nós sabemos que hoje todas as pessoas que estão no Brasil estão diante de um quadro de risco, de exposição aos vírus, né? Não só o corona é só um deles, né? Nós temos aí outros vírus chegando, que são vírus endêmicos também. E aí nós vamos ter as medidas que são para proteção das nossas famílias. Pessoal que está chegando aí, muito bem-vindos, né? Alguns já me acompanham aí do consultório, outros de outros vídeos do canal do YouTube. Quem tiver interesse aí em compartilhar a live com alguém, clica no aviãozinho aqui embaixo e compartilha a live, que hoje nós vamos abrir para perguntas sobre isolamento. Vamos receber aí alguns profissionais de saúde também, que quem tiver interessado em participar da live, tá? Eu vou abrir para fazermos perguntas ao vivo, tá bom? Então, o isolamento vertical é uma medida de isolamento que ela serve para determinados grupos de pessoas que são segmentados de acordo com idade ou com grau de risco, enquanto o isolamento horizontal é aquele tipo de isolamento no qual todas as pessoas são submetidas ao isolamento. Então nós temos diversas formas de se fazer isso, né? Em alguns países tem sido feito o isolamento horizontal, que é o isolamento de todos os cidadãos. Só que nós temos uma realidade no Brasil que é muito diferente da realidade dos outros países, né? Então, enquanto alguns países as pessoas têm reservas financeiras, né, conseguem sobreviver por tempos maiores aí, por causa das suas economias, no Brasil o que a gente tem visto é um grande medo, aí, um despreparo da população devido a principalmente uma falta de planejamento financeiro. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas, principalmente os que são autônomos ou que são pequenos empresários, não fizeram reserva financeira para enfrentar essa epidemia, na verdade essa pandemia. E com isso, o fluxo de caixa fica muito apertado. Praticamente são pessoas que o que recebem um mês é praticamente para pagar as contas daquele mês. E nós vamos viver aí um período de um grande enfrentamento dessa pandemia, e as pessoas estão preocupadas em adiar seus boletos, né, em ter isenção de tarifas, em ter o adiamento de impostos. Então isso tudo são medidas que vão ser feitas aí economicamente, né? Ao longo dessa semana nós vamos conversar inclusive com alguns consultores financeiros aí dentro da nossa sequência, né, da semana de lives,
E um dos temas que eu tive conversando com eles, né, quando a gente foi fazer o briefing, é justamente essa falta de planejamento financeiro das pessoas. Então, são pessoas que precisam trabalhar, precisam sobreviver, e a gente sabe que, no caso, poucos são os empresários que se programaram para tolerar os 3 meses de recessão. Logicamente, eu vou falar um pouco mais sobre os médicos, né, que são os profissionais da área de saúde, da qual a categoria eu me incluo, que as clínicas, a maioria delas tiveram que ser fechadas, uma vez que o risco de contaminação dentro de uma clínica existe, né? E a gente tem pessoas aí tendo que demitir funcionários, tendo que suspender contratos de fornecedores e fazer outras medidas, né, de contenção de despesas. O fôlego desses empresários está muito estreito, está muito apertado. E isso foi um dos motivos que levou o governo aí a tomar as medidas de controle, né, de isolamento, de rever as políticas de isolamento. Particularmente, aí no domingo passado, eu fiz uma live contando sobre um paciente que eu atendi por telemedicina, por teleatendimento, e esse paciente ele fez um período de auto-isolamento dentro da sua própria casa. Ele é uma pessoa que vai participar da semana de lives conosco, então quem tiver interesse em conhecer melhor a história dessa pessoa, ele vai participar conosco, tá? Ele vai contar a história dele, como é o isolamento na visão do paciente, né? E que ele contou para nós o seguinte, que ele ficou isolado dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio quarto, durante o período de 14 dias, para evitar que a sua família se contaminasse. Ele tem crianças em casa, ele tem uma esposa grávida, e ele não queria que essas pessoas com a saúde mais frágil do que a dele tivessem um risco de contaminação, né? A Sônia Quadros está pedindo aqui para participar ao vivo. Sônia, eu vou rever daqui a pouco os pedidos e vou liberar um por um para poder participar, tá bom? E aí ele fez o isolamento dentro da própria casa, tá? Dentro da própria casa ele não teve contato direto com a família, ele recebia comida na porta da casa e água na porta do quarto dele, na verdade usava só o banheiro da suíte, e isso daí fez com que ele evitasse que a família dele se contaminasse, sabe? Então, o que é isso, gente? É que isso foi um isolamento vertical. Ele se isolou apenas como um grupo, né? Ou seja, ele estava já com sintomas e ele não permitiu que pessoas de baixo risco tivessem acesso com o vírus, uma vez que ele estava com sintomas. Por outro lado, o que seria um isolamento horizontal dentro da própria casa? Seria as pessoas se trancarem dentro de casa e ninguém dessa casa ter acesso ao mundo externo. Ou seja, nem a esposa, nem os filhos, nem os outros familiares dele. O que nós percebemos é que existe uma população que possui maior risco de contaminação. Essa população ela tem uma maior mortalidade. Os trabalhos hoje estão mostrando até cerca de 20% de mortalidade nas pessoas, principalmente acima de 70 anos de idade. Então, quando o governo nosso fala a respeito de fazer um isolamento ou um lockdown vertical, o que está sendo proposto não é liberar tudo, né? Liberar todas as pessoas, ou seja, vamos contaminar, vamos matar os nossos velhinhos. O que está sendo proposto é que as pessoas de baixo risco voltem a produzir, voltem a trabalhar, voltem a exercer as suas funções, as suas profissões, e apenas aquelas pessoas com maior risco de contaminação, maior risco de morte, então fiquem isoladas. Essa é uma medida para proteção daqueles que têm maior mortalidade, né? Dando um exemplo específico aqui da minha família, né? Eu tive, algumas pessoas aí já sabem, né? Que minha mãe sofreu uma fratura recente e ela está com o osso quebrado dentro de casa e não vai ir para o hospital, não vai fazer cirurgia enquanto durar o período de instabilidade. A gente não sabe se ela vai precisar ir para o CTI, se ela vai precisar ficar internada. Então, assim, nós fizemos na nossa família um isolamento vertical. Eu continuo indo para a clínica, eu estou atendendo apenas em telemedicina, até que dure o período aí da quarentena, estou atendendo pela internet, né, através de plataformas online, e não estou fazendo consultas presenciais nesse momento. Tá? Logicamente, isso vai ser interrompido assim que o isolamento vertical cessar, né, o isolamento horizontal cessar, logicamente, e aí nós vamos ter uma abertura para receber pacientes no consultório. E todos os médicos, todas as clínicas vão fazer isso também. Né? Nós temos um momento que é o momento de
fazer o isolamento total, e aí é um método que tem sido aplicado, o que é? Inicialmente se isola todo mundo, faz o período chamado de quarentena, né? Isola para que um vírus não circule entre as pessoas. A partir que essa contaminação ela começa a chegar num patamar de controle, então pode-se abrir para as medidas de controle. Eu costumo comparar isso como um controle do câncer. Se uma pessoa tem câncer e esse câncer tem metástase, nós não vamos tratar a metástase antes de tratar o tumor principal. Nós vamos justamente fazer o isolamento total, ou seja, retirar a massa, que é como se fosse um lockdown horizontal, um isolamento horizontal, e na sequência nós vamos buscar aqueles grupos de lesões, ou de tumores, no caso aí no comparativo com o câncer, para nós podermos então isolar grupos separados que possam voltar, que possam ser aí retirados desse convívio, né? Então a gente consegue fazer o isolamento específico. Primeiro se isola todo mundo, que foi a quarentena, que foram os primeiros dias aí, e agora nós vamos dar sequência nesse isolamento dessa maneira. Pessoal, estamos aqui com 10 minutos de live, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de pedir um favor. As informações que vão ser passadas daqui para frente, elas são de grande importância para que mais pessoas possam se prevenir da contaminação, possam se prevenir de doenças. Eu vou falar daqui a pouco sobre a cloroquina, que foi uma informação que saiu agora há pouco aqui na Rádio CBN, o Ministério da Saúde anunciando que vai iniciar protocolo de tratamento com cloroquina no Brasil. E essa é uma notícia super nova, super recente, né? Eu falei das breaking news. Então, quem estiver aí na live, por gentileza, clica no aviãozinho, compartilha aí com seus amigos, seus parentes, seus familiares, para a gente poder evitar que mais pessoas morram em decorrência aí dessa doença aí da infecção por coronavírus, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, então, de hoje, é que inicialmente as medidas aí do presidente, né, que foram muito polêmicas, muito questionadas até pela imprensa e pela oposição, elas têm um fundamento científico. Existe uma verdade quando se fala de fazer isolamento vertical. Só para nós entendermos, né, o que está sendo feito, as pessoas de maior risco, né, de mortalidade, que são os idosos, os imunodeprimidos, eles têm aí uma imunidade mais baixa. Então, quando eles adquirem o vírus desloca o sistema imunológico deles para combater essa infecção, abrindo assim portas para que infecções oportunistas possam se manifestar. Quando essas infecções oportunistas entram no indivíduo, né, elas têm contato com o paciente, seja uma bactéria, seja algum outro vírus, o sistema imunológico do paciente está todo direcionado para combater uma determinada infecção. Então, o tempo de resposta para uma segunda infecção, que é chamada de infecção oportunista, por causa disso, ele é maior. Então, essa segunda infecção, ela progride com maior velocidade e com maior gravidade. Esse é um dos principais motivos pelos quais os idosos morrem mais, principalmente de pneumonia, né? Então, devemos ter muito cuidado com essas infecções oportunistas, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma pneumonia, que seria uma pneumonia leve, que poderia acometer qualquer pessoa, poderia ser tratada em casa, uma pessoa que é portadora de coronavírus ou que está com a imunidade debilitada, como é o caso de um idoso, ela pode ter uma infecção grave, precisar ir para um respirador, para uma ventilação mecânica, ficar internada num CTI. Então, esse tipo de gravidade que acontece nas pessoas que têm infecção pelo coronavírus é o que mais preocupa. E é por isso que os idosos morrem mais. Se nós formos pegar a avaliação do sistema imunológico, uma criança responde muito mais rápido a uma infecção do que um idoso, porque ela tem o sistema imunológico dela é mais forte, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, né? Então, estamos chegando aqui algumas perguntas. Eu vou abrir daqui a pouco a participação ao vivo, né? Tem bastante gente aí. Pessoal, quem quiser chamar aí algum familiar, algum médico que conheça, algum profissional da área de saúde que tenha interesse em participar conosco aí, e se alguém quiser participar ao vivo, é só solicitar aí na entrada, né? Que eu vou abrir aqui para quem quiser fazer pergunta e até mesmo colocar um contraponto. Existem pessoas que são mais a favor do isolamento horizontal, enquanto outras aí estão discutindo sobre a questão da validade do isolamento vertical, né? Então eu entendo que os dois têm suas vantagens, né? Tá entrando aqui pra gente agora, ao vivo aqui, deixa eu ver se vai entrar vamos ver. Solange, tá por aí? Alô? Alô, alô? Ela pediu aqui para participar ao vivo. Bom, não respondeu. Vamos passar aqui para o próximo pedido. Sônia Quadros, está por aí, Sônia? Beleza, Sônia não quis atender.
Vamos ver aqui, tem mais alguém que gostaria de mandar uma pergunta? Temos aqui, ó, do Leandro. Quem mora em grandes aglomerados de pessoas, embalados, 6, 7 pessoas em 3 cômodos, também deve dormir no serviço? Bom, essa questão sobre dormir no serviço, assim, não existe esse tipo de recomendação aí pelas autoridades sanitárias, né? O que nós temos aí de recomendações é que as pessoas evitem o contato próximo com as pessoas de risco. Ou seja, se nós entrarmos aí num protocolo de isolamento vertical, nós vamos ter 3 situações, né? Ou seja, a pessoa que tem idoso em casa, ela pode, primeiro, ela se isolar, ou seja, ela não ir para casa porque o idoso está em casa e ela pode levar o vírus até o idoso. Então seria ela, por exemplo, ir dormir na casa do irmão, ela ir dormir na casa de um parente, ou ela, quem trabalha em outra cidade, por exemplo, né, manter-se afastado. Ou seja, seria essa pessoa se deslocar da casa dos pais para não expor os seus pais a maior risco. Existe uma outra opção que é isolar os pais, né? Ou seja, levar os pais até a casa de alguém que não vá sair de casa, para poder ficar em isolamento, né? No caso específico aí, né, do meu caso, da minha família, da pessoa que está com o fêmur quebrado, essa pessoa e a outra pessoa que está cuidando dela estão em isolamento vertical. Elas não saem de casa para evitar que elas adquiram o vírus e possam vir a desenvolver a doença, uma vez que são pessoas com mais de 60 anos de idade. Então elas se isolaram de maneira a não adquirir o vírus, né? E existe aí uma outra opção que é o isolamento da família, ou seja, naquela família onde existe uma pessoa que é do grupo de risco e outra que não é do grupo de risco, podem ficar esse grupo familiar isolado. Agora veja bem, as pessoas que não têm familiares acima de 60 anos de idade, não tem motivo, epidemiologicamente falando, para que elas tenham que se isolar, né? Isso que eu estou dizendo é o que se diz na teoria do isolamento vertical, tá? Não é minha opinião pessoal, não estou aqui para defender A ou B, estou só para expor um ponto de vista. Imagina um grupo onde, por exemplo, existe uma família que tenha uma pessoa com mais de 60 anos e outra família que não tem uma pessoa com mais de 60 anos. Nessa família que tem pessoas com mais de 60 anos, o que pode ocorrer é que se essa família se isola dessa outra que não tem, essa família que não tem ninguém no grupo de risco, ela pode exercer suas atividades sem problema, desde que não haja contato desse grupo de risco. Ou seja, por isso que está sendo proposto esse isolamento, tá? A Sônia mandou uma mensagem aqui dizendo que a pergunta dela já foi respondida. Obrigado, Sônia. Tem mais alguém com alguma outra pergunta? Vamos ver aqui, Davi está pedindo aqui para participar. Vamos abrir aqui a participação do Davi. Davi está por aí? Alô, alô? Davi? Aceitou aí? Opa! Ô Davi, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí pela participação, estou te ouvindo. Tudo bom, boa noite. Animal pode transmitir a doença? Davi, não existe relato ainda pelo protocolo do Ministério da Saúde sobre contaminação de animal para vírus, de animal para humanos. O que nós sabemos é que os vírus, eles são fragmentos, né, de ácidos nucleicos, na verdade, e eles são específicos para espécies ou para órgãos, tá? Então, esse tipo de contaminação de animais para humanos, até o momento não existe recomendação do Ministério da Saúde para fazer isolamento de animais. Existe um relato, um trabalho, na verdade, de 2003, na China, muito antes do início dessa pandemia, que falava sobre a presença do coronavírus em morcegos, né? Então nós sabemos que existia uma gripe aviária, que existia a contaminação do frango, né, chamada também de gripe do frango, e nesse momento, né, ou seja, nesse momento que se pesquisa, na verdade a gente fica pesquisando o paciente index, né, que foi o primeiro paciente humano que adquiriu a doença, o que se suspeita é que ele possa ter adquirido a doença a partir de uma contaminação por morcego. Ainda não se sabe se pela saliva, se por algum dejeto, né, como fezes, urina, etc. Existem algumas doenças que são transmitidas pelo ar em cavernas, né, que são a pessoa inalando ali a poeira das fezes do morcego, mas isso ainda está em pesquisa. Respondi a sua pergunta? Beleza, Davi. Obrigado aí. Vamos ver aqui, de Paulo Zanella entrando aí, fala Ed, tranquilo, meu amigo? Obrigado pela presença aí. Parece que travou um pouquinho aqui a minha live. Dá uma olhadinha para mim se está travada. Tá tocando? Tá.
Pessoal, eu não estou recebendo aqui mais perguntas. Manda uma pergunta para mim, por favor. O vírus surgiu com aquela sopa de morcego? Bom, não tem... pergunta do Davi de novo aqui, né? Se foi sopa de morcego. Davi, a gente não tem como afirmar isso ainda, tá? A Roseli tá mandando aqui chamar o Sorrentino. Deixa eu ver se o Sorrentino tá online aqui. Se tiver, chamar o Vitão aqui, tá? Ó, mandei o convite pro Vitor aí. Vamos ver se ele estiver online. Chega lá, marca ele aí, manda o aviãozinho pro Sorrentino aí. Halina tá pedindo aqui para participar ao vivo. Vou abrir aqui para Halina para participar. Ei, Halina. Boa noite. Oi, Babota. Tudo jóia? Beleza. Surpresa. Pois é, se chamou aí. Tá jóia? Que confusão que é essa que tá acontecendo, hein? Não tá? Tá... Como é que a gente não tá sabendo o que acontecendo, alguma coisa, outros falam preço, como é que a gente vai fazer, hein? Aí, Halina, a gente tem que se adaptar, né? O ser humano tem uma capacidade de adaptação muito grande, né? Então, o que eu vejo disso aí é que é um momento da gente mudar a postura para várias coisas, né? Mudar a postura do trabalho, mudar a postura da convivência, mudar a postura até de higiene, né? Então, Eu acho que você ainda colocar as dúvidas, eu acho que mas eu acho que o bom senso numa hora dessa é tudo, né? Não tem como o Brasil parar, porque senão vai acontecer uma crise que a gente não vai conseguir sair dela, né? Muitas pessoas, 80% da população brasileira vive do que ganha, né? Muitos vivem de salário mínimo, isso a gente tem que pensar também, né? Porque a violência está aí, né? Muita gente passando fome, já começaram a passar fome, favelas e tudo, né? Eu acho que o bom senso numa hora dessa, eu acho que a medida é mais correta. O que eu vejo é o seguinte, Alina, para quem é assalariado, né, funcionário público, que foi meu caso durante o começo da minha carreira aí, as pessoas não estão muito se preocupando. Tem muitas pessoas que estão falando, não, meu salário está garantido, eu no final do mês, ou dia 5, eu vou receber do mesmo jeito. E essas pessoas, a gente vê muito egoísmo, né, na verdade. Só que a grande força de trabalho do país não são os grandes empresários, não são os funcionários públicos, são as pessoas do dia a dia. É o cara que está vendendo bala no sinal, é o cara que planta na lavoura. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, essas pessoas que vendem água no sinal, elas só sabem trabalhar no sinal. E ela precisa levar o pão para o filho dela no final do dia também. Então, se essa pessoa ela não tiver ninguém para comprar a água dela no sinal, ela vai trabalhar no sinal. E aí né, a gente teme a forma que ela vai encontrar para levar o pão no final do dia para casa. Sabe? Então, assim, nós temos que preocupar com o outro. Eu acho que esse momento aí do vírus, né, é um momento para a gente pensar sobre a nossa postura enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Né, como nós podemos não ser tão egoístas, né? É um momento da gente refletir até sobre egoísmo. Eu tenho falado isso muito no dia a dia, né? Muito entre os médicos, eu vejo muitos colegas aí preocupados sobre a saúde financeira da sua clínica, né? Sobre como é que vai pagar as contas no final do mês, mas de verdade, não a preocupação vai muito além disso. A preocupação ela tem que ser além disso, né? A preocupação tem que ser justamente de como nós vamos fazer para salvar os nossos semelhantes, como é que nós vamos fazer para ajudar para que essas pessoas atravessem essa crise, sabe? Então, é esse o ponto que eu coloco muito quando eu vou conversar com alguém sobre isso, né? Mas, enfim, é um momento de aprendizado. Eu falo o seguinte, nós temos que tirar alguma lição desse momento, né? Nós não podemos ficar só reclamando, jogar a culpa no governo não vai resolver o problema, querer brigar ou criticar os nossos governantes não vai resolver o problema. Né, nós temos, eu não sou partidário político nenhum, nós temos um capitão que está no nosso navio e né, o navio sofreu uma avaria grave e se a gente torcer para o capitão desmaiar, a gente nós vamos perder o rumo da conversa. Então, eu acho que é o momento da gente se unir e ajudar a remar junto, a gente tem que remar, né, cada um com aquilo que sabe, cada um com o seu pedacinho do conhecimento. Eu sei uma parte, você sabe uma parte, cada um que está assistindo a gente aí sabe fazer uma coisa, né? Então, reflexão muito grande. Eu acho que essa questão de cada um
pensar em si mesmo o tempo inteiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de dinheiro. Eu acho que a gente parou e pensou assim, todo mundo está pensando que está todo mundo no mesmo barco. Sim, Né? Não sim. existe quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, chegou a hora sim, igual você falou, de pensar no outro, o que a gente que tem um pouquinho mais pode fazer para ajudar. Isso, Né? isso. E a gente vai vivendo, a gente esquece que tem muita gente que tem tão pouco, né? E condições mínimas de nada. Né? E aí, então, e assim... momento de, acho que Deus, né? Acho que o cara lá de cima está falando com a gente, olha, prestem atenção, porque essa correria toda, essa ganância toda não vai levar ninguém a lugar nenhum. E assim, e a gente se reinventar. Eu acho que a palavra agora é se reinventar, né? Eu a vida toda trabalhei com atendimento direto de pessoas, né? E agora a gente tem que buscar um método online, né? Vamos fazer atendimentos online, vamos ajudar as pessoas, vamos fazer live para poder orientar, né? Vamos continuar a fazer nosso trabalho. A nossa missão não para, né? Se a gente tem um obstáculo aí, né? A gente vai criar formas de supor esse obstáculo e todo mundo vai arrumar um jeito, né? E não criar muita histeria, sim, sabe? Sim. Eu acho que a palavra agora é bom senso mesmo. É isso aí. Alina, obrigado por ter participado. Tem que ter medo, né? A minha preocupação é de todo mundo sair pra rua, esse vírus começar a proliferar. Não é bem assim, né? A gente tem que ter bom senso. Quem é do grupo de risco, ficar dentro de casa, se cuidar, as grávidas, os doentes crônicos, né? E a gente tomar os cuidados diários, de continuar lavando a mão, mas tudo devagar, com bom senso, ouvindo o Ministério da Saúde, ouvindo os médicos, né? São medidas de higiene, né? Não tem novidade nenhuma no que está sendo orientado. Lavar a mão, usar um álcool, isso aí são todas medidas que já eram para ser feitas no dia a dia. Então, assim, ninguém inventou uma roda agora, ninguém tá criando uma coisa que não existia antes. Todas as orientações já existem há muito tempo, né? Alina, quero te agradecer pela participação, vou abrir aqui para outras perguntas que estão entrando, viu? Obrigado, boa noite aí, beijo, prazer te rever, tchau, tchau. Bom, pessoal, tá entrando aqui outras perguntas, né? Eu vou responder aqui a pergunta do Ed Paulo, enquanto a gente chama aqui o próximo que vai participar ao vivo. Ele perguntou aqui se é possível se contaminar 2 vezes. Então, vamos lá. Quando uma pessoa adquire uma infecção por um vírus, o sistema imunológico, que é composto aí de glóbulos brancos, na verdade, que são as células que chamam genericamente de leucócitos. Leuco é branco, né? Vem de leite. Essas células, elas produzem moléculas que são chamadas de anticorpos. Os anticorpos se ligam num agente agressor, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus ou um fungo, e esse anticorpo vai neutralizar a função que essa bactéria, vírus ou fungo iria agir no corpo, levando à infecção. Então existe um sistema chamado sistema de defesa, ou sistema imunológico. Esse sistema imunológico ele pode ser deprimido no caso de pessoas que estão com doenças crônicas, com pessoas que têm déficit de nutrição, com pessoas que têm alterações aí de uso de corticoides, por exemplo. E aí, quando ocorre isso, os glóbulos brancos não produzem os anticorpos de maneira adequada, né? Por outro lado, se a pessoa tem uma boa alimentação, se ela faz uma suplementação adequada, se ela toma as vitaminas e minerais que são necessários para que o sistema imunológico dela funcione bem, ela consegue produzir a quantidade suficiente de anticorpos para combater essa infecção, né? E esses anticorpos, eles ficam numa memória, eles ficam armazenados lá na medula óssea. Quando esse mesmo agente entra em contato de novo com o corpo do paciente, ou seja, um vírus que entrou em contato com o corpo produziu um anticorpo. Esse anticorpo fica armazenado. Se esse mesmo vírus entra em contato de novo com o mesmo corpo, esse anticorpo que já foi armazenado é ativado mais rapidamente. Então, por isso que a gente fala que é uma memória de chave fechadura, uma memória específica, né? E aí uma pessoa dificilmente vai ter a infecção pelo mesmo vírus 2 vezes. Uma vez que a pessoa já foi contaminada pelo coronavírus, ela não terá outra infecção pelo mesmo vírus. Por isso que quando nós falamos que existe um paciente que é chamado de imunizado, é aquele que após 14 dias de ter contraído a infecção, ele vai poder então estar liberado para o convívio social, ou seja, ele vai poder sair da quarentena, vai poder sair do isolamento e voltar a trabalhar, a fazer esporte, a conviver com as outras pessoas, porque ele já criou anticorpos e após 14 dias ele não transmite mais a doença,
porque os anticorpos neutralizaram o vírus, entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida sobre imunidade, eu estou aqui também para responder essas dúvidas aí. Amanhã nós vamos ter a participação ao vivo de um médico nutrólogo aqui, né, da cidade de Belo Horizonte, que é um médico especialista em suplementação, em nutrição e alimentação, e ele vai responder todas as perguntas que vocês tiverem aí sobre a parte nutricional, de suplementação, que é necessário aí para poder combater ou diminuir a deficiência do sistema imunológico, né? Ou seja, as pessoas que não têm a nutrição adequada, que não ingerem todos os suplementos, ou que não ingerem todas as vitaminas, que não ingerem todos os minerais, que não ingerem todas as substâncias que o seu corpo precisa para que os glóbulos brancos produzam a quantidade necessária de anticorpos. Então, existe a forma de fazer a suplementação, que nada mais é do que repor aquilo que está em deficiência. O que acontece é que a maioria das pessoas, a maioria da população, não sabe que tem deficiência. Então, pegando especificamente aqui no meu consultório, estou com algumas pacientes minhas aí na live, né, mandando aqui mensagens. A maioria das pacientes que eu vejo hoje no consultório, nós identificamos deficiências de vitaminas. Seja pelo histórico, pela queixa, pelo exame físico, ou até mesmo por exames complementares, que são aqueles exames de laboratório que podem ser feitos, que aí nós identificamos a falta de algum nutriente ou de alguma vitamina. Para essas pessoas, a reposição consegue fazer com que seja anulada essa deficiência. O caso mais antigo de conhecimento na ciência sobre deficiência de vitaminas data aí do século XVI, ou seja, quase 500 anos atrás, na época das navegações ainda. E os veleiros, né, que eram os navios que saíam principalmente da Inglaterra, mas alguns de Portugal também, da Espanha, para fazer exploração, para levar, né, para buscar as especiarias, enfim, e explorar os novos mundos. Os marujos, que eram os marinheiros, eles ficavam muito tempo embarcados no mar, e eles não tinham acesso, por exemplo, a frutas, vegetais verdes. Eles comiam muito farináceos, eles comiam muitos alimentos que eram levados em sacos, né, durante as viagens. E ficavam aí meses no navio, ficavam muito tempo sem ter acesso à alimentação fresca, alimentação recém-colhida, perdão. Então eles não tinham acesso a alimentos que eram colhidos há pouco tempo, chamados de alimentos frescos, né? E um determinado cientista, na verdade, ele começou a sintetizar a vitamina C e começou a administrar nesses marinheiros. E o que se via é que os marinheiros morriam. Eles morriam de infecções que eram contraídas durante a viagem na embarcação. Eles morriam de sangramentos de gengivas, que eles tinham bastante sangramentos internos também. E essa doença era chamada de escorbuto. O escorbuto é a deficiência da vitamina C, que também é chamada de ácido ascórbico. Então, por incrível que pareça, na atualidade, em pleno século XXI, nós temos hoje um grande número de pessoas que sofrem de deficiência de vitamina C. A mesma vitamina que faltava nas navegações há 500 anos atrás. Isso ocorre muito por causa dos hábitos alimentares. A alimentação industrializada, ela faz com que a pessoa não tenha acesso a alimentos, seja correria, comer na rua, lanchonete, frituras, salgados, etc. Então as pessoas têm pouco acesso ao alimento, né? O Davi está falando a respeito de gripe, né? Gripe, na verdade, é um nome dado a uma infecção por um tipo específico de vírus, que chama-se vírus influenza. Então, quando a gente fala gripe ou influenza, a gente está falando a mesma coisa. Na verdade, muita gente confunde resfriado com gripe, e são coisas completamente diferentes. Não existe o vírus do resfriado, né? Bom, alguém está falando aí a respeito da quarentena, nós estamos dentro da água. Deixa eu ver aqui. União e colaboração de todos, esse aí, sensei. Né? Então, assim, dentro dessa questão das falências das vitaminas, né, nós vemos que as pessoas idosas, principalmente em mulheres idosas, existe uma deficiência muito comum, que é a deficiência da vitamina D. A vitamina D, ela é sintetizada pelo próprio corpo a partir de uma nutrição adequada, de alguns nutrientes que são ingeridos na alimentação e quando os ossos longos são expostos à luz solar. Então, aquela radiação chamada de radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela faz com que ocorra a fabricação da vitamina D. Tá? Hoje a gente sabe que poucas pessoas tomam sol. Nossos idosos já estavam presos dentro de casa por fraqueza, por dores musculares, dores articulares. E hoje, então, ainda mais, nós vemos aí os idosos tendo pouca exposição à luz do sol.
E essa pouca exposição da luz do sol, quando nós vamos ver no consultório, existe uma grande falta de vitamina D, que é o colecalciferol. Tá? Até um tempo atrás, a gente via muitas pessoas que usavam suplementação de colecalciferol, né? Em alguns suplementos aí. E o que acontece? Na verdade, a vitamina D ela é necessária não só para os ossos. Hoje os trabalhos mostram que ela age no intestino, age nos neurônios, age nos músculos. Então, a vitamina D, ela é praticamente, por alguns pesquisadores, considerada como um hormônio, como um pró-hormônio, né? Devido à variedade de locais onde ela tem sua ação comprovada hoje pela ciência, né? Alguém mandou aqui, podemos tomar vitamina C? O excesso pode fazer mal? Então, é o seguinte, eu vou responder aqui a pergunta, né? Obrigado, Cintia, pela participação. A vitamina C, como eu falei antes, é uma vitamina que ela é muito encontrada principalmente nas frutas cítricas, né? Então, algumas frutas que têm grande teor de vitamina C. Laranja, limão, caju, acerola, tem uma outra que é o kiwi, né? Então, a pitaia também tem bastante vitamina C. Então, nós temos a vitamina C que pode ser encontrada naturalmente na alimentação. Qualquer tipo de orientação para pessoas que têm sintomas de deficiência de vitamina C, a primeira orientação é que ela ingira a vitamina C pela dieta, pela alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação principalmente com frutas frescas. Se puder ser orgânico é melhor, porque os orgânicos têm menos agrotóxicos, têm menos metais pesados, ela é uma alimentação que vai fazer menos mal, vai intoxicar menos o corpo, né? E os metais pesados eles são utilizados para matar os parasitas que são usados na lavoura, né? Nós sabemos que existem pesticidas também que são utilizados, que são para matar os insetos, porque alguns insetos se alimentam das folhas das árvores, né? Dos pomares, então acabam que são borrifados ali. E muitas das vezes esses pesticidas eles continuam nessas frutas, nesses alimentos, quando eles vão até o supermercado. Então, se você comprar fruta no supermercado, a primeira coisa a ser feita é fazer uma higienização, lavar, deixar de molho num grande volume de água para diluir antes de colocar na sua fruteira ou na sua geladeira. Nesse momento específico de uma pandemia de coronavírus, eu tenho uma orientação mais específica ainda para quem vai fazer compra em supermercado, em sacolão e verdurão, que é justamente fazer o seguinte: a gente tem que lembrar que a pessoa pega a fruta e põe na sacola, pega a fruta e põe na sacola. E outras pessoas pegam a fruta, olha a fruta, cheira a fruta e depois devolve lá para a gôndola do supermercado. Alguém já viu alguém fazendo isso alguma vez? Então o que acontece? Ou então fala perto da fruta, né, alguma coisa assim, e ela volta para lá. Aí depois vem uma outra pessoa e põe a mão naquela mesma fruta. E aquela fruta ele pode estar com o coronavírus. Então, uma orientação que eu falo às vezes, o que é? Pegar aquela sacolinha do supermercado, fazer como se fosse uma luva aqui para proteger a sua mão, e quando você pegar a fruta, você pega a fruta e vira a sacola do lado avesso. E aí você vai ficar com a parte de fora da sacola limpa, e a parte de dentro da sacola está com a fruta e a possibilidade do vírus. Quando você chega em casa, você abre aquela sacola, abre a sua torneira e deixa aquela sacola, né? Ou seja, joga água por dentro ali, na verdade, tá? Pode colocar junto ali umas 4 ou 5 gotas de água sanitária, não tem problema, desde que você enxague essa água sanitária antes de consumir a fruta, entenderam? Então, assim, a água sanitária é uma forma de inativar patógenos, ou seja, parasitas que podem estar presentes aí nos vegetais e hortaliças comprados. Então, entrando aqui algumas outras perguntas. Pessoal, estamos na metade aí da live, tá? Bacana, obrigado aí pela participação de todos até agora. Quem estiver gostando aí, faz um favor, clica no aviãozinho aí embaixo, chama aí seus parentes, amigos aí que podem se beneficiar sobre a questão aí. Eu vou voltar daqui a pouco a falar sobre o isolamento vertical e o isolamento horizontal. E se alguém tiver alguma pergunta ou quiser participar ao vivo aí, é só clicar aí embaixo e mandar pra gente, tá bom? Bom, o excesso de vitamina C pode fazer mal? Cíntia, todo excesso na vida pode fazer mal. Até o excesso de água pode fazer mal. Então, assim, existem pessoas que precisam fazer suplementação de vitamina C, principalmente aquelas que a ingestão de vitamina C na dieta está abaixo do adequado. Existem algumas pesquisas publicadas na literatura que dizem que a reposição de vitamina C em uma determinada dose, ela pode aumentar a resposta do sistema imunológico, ou de favorecer a resposta para aquelas pessoas cujo sistema imunológico está debilitado, tá?
Isso aí vai ser tratado amanhã na live com o nosso colega nutrólogo que vai participar, e nós vamos também fazer aqui em breve um grupo de orientação sobre nutrição, hábitos de vida, atividade física, controles, enfim, em geral para a saúde, para nós podermos diminuir a queda da imunidade. Nós estamos entrando em um período que é um pouco mais crítico, nós vamos ter várias pessoas aí que vão precisar de orientação, e nós vamos fazer essas orientações aqui pelas redes sociais, e nós vamos ter também um grupo fechado, né, de pacientes, de pessoas que têm interesse em participar desse grupo, onde eu vou colocar lá todos os dias os artigos científicos. Nós vamos fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre cada um desses temas que nós estamos abordando aqui, tá bom? Uma outra pergunta aqui: existe toxicidade pelo excesso de vitamina D ou é um mito médico? Bom, a resposta é: se existe toxicidade pelo excesso de vitamina D ou se isso é um mito, mais uma vez eu digo, todo excesso é prejudicial à saúde. Então, saber a dose correta da vitamina D a ser tomada é uma das medidas para se fazer a suplementação da forma certa. Ou seja, para se controlar, tem que avaliar se a pessoa tem algum sintoma de deficiência, se ela tem baixa exposição ao sol, se ela é de um grupo de risco para fraturas, para osteoporose, por exemplo, se ela tem dores pelo corpo todo. Então, tudo isso eu vou ir colocando para vocês aqui ao longo, né, desse período, e vou mostrar para vocês quais são os sintomas de deficiência de vitaminas, para que nós possamos tomar uma decisão consciente sobre qual quantidade e qual vitamina deve ser utilizada. Beleza? Mas existe sim, respondendo a pergunta de maneira objetiva, tudo em excesso pode ser prejudicial. Vitamina em excesso pode fazer mal? Pode. E no que nós mais vemos hoje em dia, são pessoas que entram aí na internet, que fazem a compra por um site XYZ, né, alguns sites nacionais, alguns sites estrangeiros, que tentam dar para todas as pessoas do mundo o mesmo produto, como se fosse inócuo, né? Eu recebo todos os dias no consultório pessoas que compram vitaminas por site da internet, falando que um determinado doutor, professor Wu, é um chinês aí que descobriu um determinado produto que tem lá 3 letrinhas e um número depois, que nada mais é do que vitamina D diluída demais, é quase que água pura com 2 gotinhas de vitamina D diluída. E a pessoa toma aquilo ali achando que aquilo ali vai aumentar a imunidade, que vai fazer um bem para a saúde, e só que ela está tomando assim, uma dose tão baixa que ela não vai fazer diferença nenhuma no organismo dessa pessoa. Então, essas orientações elas têm que ser feitas por um profissional de saúde responsável, que possa passar qual a vitamina correta, qual a dose correta e qual que é a forma correta de se utilizar, né? Bom, uma outra dúvida que está aqui é com relação à forma de se utilizar as vitaminas, né? Então, assim, algumas vitaminas devem ser utilizadas com o estômago cheio, outras devem ser utilizadas com o estômago vazio, algumas devem ser usadas antes da alimentação, outras antes da alimentação. Existem vitaminas que, se você utilizar com frutas cítricas, ela vai aumentar a absorção, outras menos. Então, todas essas características, elas têm que ser consideradas, né? Não adianta a gente querer achar que é tudo igual, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Amélia, né? Obrigado, Amélia, pela pergunta aí. O doutor concorda com o isolamento de todos nesse pico do coronavírus? Amélia, eu falei isso no início aqui da live, né? Eu vou voltar nesse assunto agora. Então, o que acontece? Existem 2 formas de se fazer isolamento. Quem ainda não convidou aí, eu acho que é o momento aqui da gente voltar no tema principal, que é o lockdown vertical e o lockdown horizontal, né, que são os tipos de isolamento que existem. E aí nós vamos falar então sobre o quê? O isolamento pode ser feito para todas as pessoas, ou o isolamento pode ser feito para grupos isolados, tá? Amélia, existe uma questão que é o seguinte: nós temos que pensar no bem-estar coletivo, em primeiro lugar. Então, quando nós pensamos no bem-estar coletivo e nós deixamos de ser egoístas pensando apenas no nosso próprio bem-estar, vai existir 2 formas de se ver essa condição. A primeira forma é: temos que nos isolar todos, que ninguém pode sair de casa, que todos temos que ficar confinados, para que eu não possa contaminar outras pessoas. Outra maneira que nós temos de entender esse cuidado com o outro existem grupos que são mais suscetíveis a complicações graves. Os idosos, os imunossuprimidos, os portadores de doenças graves, são pessoas que têm um risco maior de mortalidade. Hoje eu estava vendo a estatística,
né? Nós temos aí, acima de 70 anos de idade, 20% dos pacientes que adquirem o coronavírus, pela estatística, eles têm risco de morte, né? São pessoas que podem morrer. Então, quando nós fazemos o isolamento desses grupos específicos, nós estamos protegendo aqueles que são os mais frágeis. Só que nós temos que pensar na coletividade. Então, existem pessoas que estão indo para um caminho do radicalismo, de que ninguém pode sair de casa. Imagina 3 meses ninguém saindo de casa, isso é impossível. Então, o que eu entendo é que não é nem 8 e nem 80. O ideal é iniciar com isolamento horizontal, que é o que foi feito, que é o período de quarentena. Isola-se todas as pessoas. Ou seja, foi o que aconteceu até agora. Nós estamos aí na 2ª semana de quarentena. A partir das próximas semanas, alguns grupos que são mais suscetíveis a complicações graves, eles vão permanecer isolados. Porque, na verdade, esse vírus já está circulando. A maioria das pessoas não tem sintomas. E não adianta querer fazer exame de diagnóstico para todo mundo. Primeiro que seria economicamente inviável, só seria interessante para o dono da empresa que está vendendo esse exame. Eu posso ser portador do vírus e não ter percebido nada, não ter tido sintoma algum. Se eu vier a ter um sintoma amanhã, a minha conduta tem que ser o seguinte: amanhã, se eu tiver dor de garganta, tosse, coriza, febre e todos os sintomas que nós vamos falar na live do sábado, né, que nós vamos mostrar um paciente real que quer contar a sua história para o mundo aí. Então, assim, quem tem os sintomas, ele deve se isolar voluntariamente, não por obrigação. Ele tem que ter a consciência de que se ele ficar circulando pelo mundo, ele vai estar levando esse vírus para outras pessoas, né? Então, é isso aí, tá? A Paloma está aqui perguntando, obrigado Paloma por estar presente, já poderia comentar sobre a saúde mental. Paloma, que pergunta linda, obrigado. Pessoal, clica no aviãozinho aí que agora nós vamos falar sobre a parte que eu tenho visto que é a mais importante de tudo isso que nós estamos falando de epidemia, que é a parte da higiene mental, da saúde mental, né? Nós estamos vivendo um momento de que pessoas estão entrando em desespero, que várias pessoas estão entrando em depressão, estão ficando isoladas em casa e não estão preparadas para isso, né? Na quarta-feira da semana que vem, eu estou talvez tentando trazer para terça, nós vamos falar com a Carmen Mendes. A Carmen, ela é uma pessoa que eu conheci em um congresso de física quântica, e a Carmen, ela tem um treinamento sobre meditação e Theta Healing. Na verdade, existe um grande desconhecimento das pessoas sobre si mesmas. E esse desconhecimento das pessoas sobre si mesmas faz com que elas fiquem ansiosas. Então eu falo que o remédio que mais vai vender durante a epidemia não é o antirretroviral, não é o antibiótico, não vai ser nem a cloroquina. O remédio que mais vai vender durante essa epidemia é o antidepressivo, é o ansiolítico. Vai ser o tarja preta. Porque as pessoas vão ficar com pânico, com medo, com ansiedade, com pavor, e isso mata tão quanto ou mais do que o próprio vírus. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, porque eu tenho visto alguns pacientes, tenho atendido vários pacientes, na verdade, por telemedicina, e uma coisa é comum em todos eles. Eles fazem o diagnóstico, eles fazem o teste, o exame de sangue ou o exame da saliva, e eles, depois desse diagnóstico, a maioria deles dizem que o sintoma piora. Piora por quê? Porque existe uma conexão direta e inegável entre o nosso sistema imunológico, que eu falei no início da live, e o nosso sistema nervoso. Um sistema nervoso forte faz com que o sistema imunológico seja forte. Um sistema nervoso fraco faz com que o nosso sistema imunológico seja fraco. Então é importante manter hábitos alimentares bons. Exercício pode ser feito dentro de casa. Hoje tem personal trainers, tem fisioterapeutas que orientam por teleatendimento esses exercícios também. Então não é porque o seu personal trainer ou sua academia está fechada, o seu personal trainer não está te atendendo, ou sua fisioterapeuta, sua clínica de fisioterapia está fechada, ou sua fisioterapeuta domiciliar não está indo te atender, você tem que ficar parado, deitado em cima da cama com um pote de sorvete ou de brigadeiro, comendo, que daqui a pouco nós vamos ver que a epidemia de coronavírus acaba e a epidemia de obesidade vai piorar, né? As pessoas vão ganhar peso, as pessoas vão sentir mais dores. Então, assim, essa ansiedade, ela é muito descontada na alimentação também, né? Então, nós temos que manter, né? Ou seja, exercício, um sono regular, atividade física dentro do possível, tá bom? Vou chamar aqui a Eliane, né? Enquanto ela entra aí na live conosco, né? Vou vendo aqui
O colega aqui falando do cabelo, né? Eu já comentei sobre o cabelo. A pessoa responsável pelo meu corte de cabelo não é em Belo Horizonte, né? Todo mundo sabe que eu trabalho metade da semana em São Paulo, metade em BH. Ainda não inventaram o telecorte de cabelo para poder ele cortar o meu cabelo à distância. Eu estava agendado com ele para a semana passada e meu voo foi cancelado para São Paulo. Então, a princípio, eu estou aguardando o término da epidemia ou da pandemia para ir cortar meu cabelo, tá? Lá em São Paulo com a pessoa que eu gosto de cortar. E enquanto isso eu vou usar rabo de cavalo, boné, né? E por aí vai, tá bom? Trancinhas, tá? Daqui a pouco a gente faz trancinhas aí para o Bruno Luciano aí ficar feliz, tá bom? Temos alguma pergunta aí ao vivo aí, Eliane? Tá rindo aí? Bom, ela não tá falando nada. Beleza. Bom, aqui nós temos aqui uma pergunta, né? Tenho 64 anos, tô com muita fome. A Amélia falando, realmente essa fome pode ser causada aí pela questão relacionada à ansiedade também, né, Amélia? Então, assim, a ansiedade ela é muito causada pela questão relacionada à falta dos exercícios, ela pode ser causada aí por ficar muito tempo em casa, pelo afastamento social, né? Nós temos, então, formas de se cuidar para melhorar a questão do distanciamento social. Nós temos aí redes sociais, igual eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Aplicativos de mensagens, né? Ou seja, chamadas de vídeo, FaceTime. Eu vou mostrar para vocês no sábado, né? O nosso paciente aí que é atendido por telemedicina, que fez o isolamento vertical, o lockdown vertical dentro da própria casa, ele se comunicava com a família através de chamadas de FaceTime, através de chamadas de vídeo. Ele via o filho, ele via a esposa, ele via os pais. E ele não se sentiu isolado, porque ele tinha esse contato externo aí através dos dispositivos de tecnologia que estão no mundo para nos ajudar, para não deixar que nós tenhamos um isolamento grande aí das pessoas, tá? Fala um pouquinho sobre glúten e carboidratos. Paloma, muito legal sua pergunta. Nós sabemos aí que os carboidratos, para algumas pessoas que têm uma sensibilidade aumentada, eles levam ao aumento do processo inflamatório. O glúten é um tipo específico de nutriente que está presente principalmente na farinha de trigo. A farinha de trigo processada, ela hoje é sabida como um dos maiores agentes causadores de inflamação. Então, quando a pessoa tem um quadro de uma dor crônica, uma inflamação crônica, uma das primeiras medidas a ser tomadas é a suspensão do uso de glúten, né, da farinha de trigo. Curiosamente, nós sabemos que existem 2 países no mundo que têm o maior consumo de macarrão. São eles a China e a Itália. Ou seja, são os 2 países que mais consomem farinha de trigo no mundo, porque mais consomem macarrão. E eles, então, portanto, têm maior consumo de glúten no planeta. A China e a Itália. Esses 2 países falam alguma coisa para vocês? Vou deixar a reflexão aberta. Na verdade, não existe nada que comprove que o consumo de glúten possa aumentar a mortalidade sobre o coronavírus. Isso não foi pesquisado ainda. Mas existe uma relação. Relação não significa causa, tá? E a relação desses 2 países, que são dos maiores consumidores de macarrão, ou seja, de farinha de trigo, ou seja, de glúten no planeta, são, curiosamente, os 2 países no qual a doença se manifestou com maiores gravidades, né? Logicamente, na Itália existe o fator geográfico, o fator térmico do inverno muito rigoroso e também a questão da população ser mais idosa, né? Então isso aí pode falar a favor aí de algumas coisas que estão sendo pesquisadas. Pessoal, estamos partindo aqui para encerrar a live, tá? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Nós iremos ter lives diárias aqui nesse canal aqui do Instagram, tá? Cada dia com um convidado, cada dia abordando um tema diferente, tá? As perguntas, então, para a live de amanhã vão ser relacionadas à questão de nutrição e suplementação, tá? Nosso convidado vai ser o Dr. Lucas Penchel, ele é médico, atua nessa área de suplementação e alimentação, uma das maiores experiências aí no Brasil, uma pessoa querida, uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, que eu respeito demais, e amanhã ele estará conosco aqui então para falar sobre nutrição, suplementação e imunidade, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado aí por participarem dessa live, e eu vou fazer o seguinte, eu ia deixar sem gravar, eu vou deixar essa live gravada aí por 24 horas, e quem tiver assistido aí, quiser compartilhar com seus parentes, amigos e pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento,
eu peço que deixem aí para nós, que cliquem aí para compartilhar, tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau! 310 espectadores circularam pela live. Tá bom, tá? Ah, tá? Você acha que o horário foi muito cedo? Passaram. É o que tá ao vivo, quando as pessoas estão lá naquele momento. Deu mais, deu 35. É porque domingo deu 70 e tantos. Deu. Qual do horário, né? Domingo eu entrei, que hora? 1h da tarde, domingo, né? É, 1 da tarde, domingo. Não sei porque esse horário, quem tá trabalhando, você acha que muita gente foi pego desprevenido. Não, eu anunciei essa live, era 3h30 da tarde, né? Fala, doutor. Beleza, bicho? Cara, eu até te peço desculpas e até me envergonho não ter te escutado antes. Tendo em vista a forma que você mandou o áudio, imagino que você estivesse muito mal, né? Quando for assim, cara, for urgente, precisar de falar comigo, não manda áudio não, velho. Porque às vezes eu gravo, você pode me ligar que eu te atendo, Quem tá? que Não você se preocupe com isso não. Eu vou estar. Isso me ajuda pra caramba aí. Os problemas de cabeça, né, que eu te chamo, isso me dá muita moral pra mim estar com uma cabeça sempre em ordem. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir com você que eu puder te ajudar. Cara, eu imagino que tenha acontecido, né? Eu acompanhei o movimento que aconteceu no final de semana. Você no Clube Black ali e tal. Depois, questão do produto que você acabou criando, né? Meio polêmico. Cara, eu não sei o que se passou na tua cabeça, na cabeça das outras pessoas, mas posso te dizer que todo mundo erra, velho. Todo mundo erra, a gente tá aí pra errar e pra aprender com os erros, né? Eu não tenho muito o que te falar não, bicho. Pode contar comigo aí. Que você estiver precisando de ajuda, você me grita, tá? Resolveu aí, deu tudo certo? O consultório tá fechado ainda? O produto como é que tá? Cara, as dificuldades com anúncio assim é normal, tá? Talvez você não imaginasse que fosse tão difícil, mas é uma pedrada atrás da outra, cara. É complicado. O mercado tá numa fase muito conturbada, muito irregular, oscilando demais o resultado. Muito bom. E aí? Vai desmantelar aqui ou vai? Vamos desligar essa luz, né, cara? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. IC reabilitação. Atendimento em domicílio para grupo de risco. Eu vou tomar um banho, porque eu tenho globoscopistal. Tá.